No ano de 1430, a Terra foi invadida por seres estranhos. Os humanos primeiro os adoraram como anjos, mas os demônios os viram como inimigos e revidaram. Eventualmente, os humanos perceberam a ameaça que esses chamados anjos realmente eram e então começaram a lutar ao lado dos demônios que antes eram seus inimigos. A batalha foi intensa, com cavaleiros humanos enfrentando os anjos de perto. Um dos cavaleiros consegue derrubar um dos anjos gigantes, mas a vitória teve um alto preço, com muitos guerreiros caídos espalhados pelo campo de batalha. É nesse momento que a cavaleira sagrada, Jian, se pergunta se eles derrotaram todos, mas ao olhar para o horizonte, ela avista um portão gigantesco aparecendo do nada. O portão era imenso, destacando-se na paisagem devastada pela guerra. De repente, as portas começam a render ao se abrirem, liberando uma luz ofuscante. Jian fica completamente atordoada, sem ter ideia do que está acontecendo. Uma mão gigante então começa a empurrar a porta para abri-la por dentro. Todos os soldados olham para cima aterrorizados e Jean não consegue acreditar no que está vendo, pois de dentro do portão emerge um ser ainda maior e mais imponente que os outros. Os soldados humanos e demônios entram em pânico ao verem um novo anjo gigante. Jean também está aterrorizada, gritando que nunca viu nada tão grande. O anjo gigante então reúne uma energia roxa, preparando-se para atacar. Ele desfere um golpe poderoso, mas Jean se mantém firme no meio da explosão. O anjo então abre um sorriso assustador, como se estivesse se divertindo. Os soldados perdem toda a esperança, pensando que finalmente acabou, mas Jean aperta sua espada com força, mostrando que não vai desistir. Ela grita que ainda não acabou, porque o rei demônio está a caminho para ajudar. Um dos demônios concorda, dizendo que eles só precisam aguentar até ele chegar. Até os humanos agora estão torcendo para que o rei demônio apareça e derrote o anjo. No entanto, o anjo não perde tempo e avança contra os soldados no chão. O monstro começa a carregar um estranho poder brilhante em seus olhos. Vendo isso, Jean grita desesperadamente para que todos desviem do ataque. O anjo então dispara 2 poderosos raios de luz diretamente contra eles. O ataque acerta em cheio e vários soldados são desintegrados pela explosão. Jean observa horrorizado enquanto a luz consome seus companheiros. Uma explosão massiva varre o campo de batalha, não deixando nada para trás, mas algo misterioso cai do céu, colidindo violentamente com o chão. O anjo gigante é pego de surpresa e parece bem irritado com a interrupção. Enquanto isso, Jean se protege da explosão, preparando-se para o pior. Mas quando ela abre os olhos, percebe que foi salva por um escudo roxo, pois bem na sua frente uma figura imponente emerge da poeira. A cavaleira então abre um sorriso, pois seu reforço finalmente chegou, e quem aparece é um homem de armadura escura com longos cabelos brancos. Ele então diz a todos que eles aguentaram firme e fizeram um bom trabalho. Este é o rei demônio, Dan Tiril, e ele diz para deixarem o resto com ele. Jean, com um sorriso no rosto, reclama que ele demorou demais para chegar. Nosso protagonista apenas dá um sorrisinho com o comentário dela. Os soldados humanos ficam aliviados e agradecem a ele, mesmo sendo um demônio, e agora todos torcem pelo rei demônio enquanto ele flutua na frente do anjo gigante. O anjo gigante encara nosso protagonista, que voa em sua direção sem medo. Dan Tiril então diz que vai fazer o anjo pagar por ferir seus homens e então concentra uma grande quantidade de energia roxa em suas mãos. Nosso herói avança a toda velocidade e acerta um chute poderoso bem no rosto do anjo. A criatura fica surpresa com a força do ataque, claramente não o esperando. De repente, uma sombra sinistra aparece e se lança em direção ao monstro. O anjo é fatiado em vários pedaços por garras escuras e afiadas. Os soldados ficam boquiabertos com o poder surreal do rei demônio. No entanto, os pedaços do anjo começam a se juntar novamente no ar. Não só isso, mas ele começa a crescer, tornando-se ainda maior do que antes. O monstro parece sentir dor enquanto seu corpo se contorce e se transforma, e em poucos segundos, ele assume uma forma muito mais musculosa e bizarra. Nosso protagonista observa tudo com uma expressão séria e focada. O anjo então aproveita seu novo poder e lança um soco com força total. Jean grita o nome de Dan Tiril, aterrorizada com o que pode acontecer. O anjo gigante consegue agarrar Dan Tiril, apertando-o com toda a sua força. Mas nosso herói diz que não foi nada mal e revela que ainda tem uma carta na manga. Logo depois, ele cria alguns círculos mágicos muito estranhos na mão do monstro. Então nosso cara grita e libera uma quantidade absurda de energia roxa. Essa magia explode com força total, fazendo o anjo soltá-lo por causa da dor. A criatura grita em agonia, não esperando um contra-ataque tão poderoso. Dan Tiril então abre um sorriso, mostrando que a luta está longe de acabar. O anjo rende os dentes de raiva, parecendo estar se preparando para algo sério, pois de repente, ele cria círculos mágicos dourados e começa a carregar poder, e bem acima, uma figura alada dourada aparece, parecendo incrivelmente poderosa.
O anjo gigante então se prepara para lançar um ataque devastador de cima. Em seguida, um pilar gigante de luz dourada desce dos céus com uma força imensa. Nosso protagonista é atingido em cheio e parece sentir o peso do golpe. A luz dourada é tão intensa que ilumina todo o campo de batalha. Jean e os soldados assistem a tudo completamente chocados com a cena. Vendo o ataque devastador, Jean grita para todos se jogarem no chão imediatamente. Um momento depois, uma explosão de luz dourada consome todo o campo de batalha. Conforme a fumaça começa a se dissipar, não se pode ver nada com clareza. Jean se protege no chão. Seus olhos se fecham com força por causa da luz ofuscante, mas ao espiar com o olho, ela percebe que o céu escureceu de repente. Ela está confusa, sem entender o que está acontecendo no meio da batalha. O anjo gigante então flutua no ar, observando a destruição que causou. Acontece que os sobreviventes foram salvos por uma barreira roxa no fundo da cratera. O poder do anjo era tão absurdo que deixou um buraco enorme no chão. Jean então se levanta e pergunta preocupada sobre o paradeiro de Dantiril, pois nosso protagonista está bem na frente do anjo, contendo seu ataque. Ele até elogia o golpe do anjo, dizendo que não foi nada mal. O monstro então dá um sorriso sinistro, revelando um buraco em seu peito. O ataque de Dantiril atravessou seu corpo, atingindo bem no centro. Nosso herói fica surpreso, pois não esperava que o anjo fizesse um movimento como esse. Jean percebe que algo está errado e vê que nosso protagonista está suando. O anjo gigante ignora o buraco em seu peito e já está preparando um segundo ataque. Sem perder tempo, lança outro pilar de luz dourada ainda mais forte. Dantiril fica tenso e Jean grita que o ataque é rápido demais para desviar. O anjo parece saber que, se não for derrotado agora, o mundo inteiro estará condenado, e é por isso que nosso herói parece mortalmente sério. Então, nosso protagonista chama por Jean de repente. Ela fica preocupada e pergunta se ele está bem depois de levar aquele golpe, mas Dantiril permanece de pé na frente do anjo para proteger a todos. Nosso herói então diz a ela para ouvir com muita atenção o que ele está prestes a dizer. Jean e os outros soldados têm uma expressão muito tensa em seus rostos, porque ele pede a ela para cuidar dos humanos e dos demônios também. A cavaleira fica totalmente confusa, se perguntando o que ele quis dizer com aquilo. Um momento depois, uma esfera de energia rosa envolve Jean e a leva para longe. Enquanto isso, nosso protagonista se prepara para receber o golpe sozinho. De repente, uma energia rosa começa a levar os soldados para longe da luta e não apenas eles, mas Jean também é pega e erguida em segurança no ar. Ela então percebe o que está acontecendo e começa a entrar em pânico dentro de sua bolha, porque nosso protagonista foi deixado sozinho para enfrentar o anjo de frente. Ele então diz que não queria ter que usar essa técnica, mas não tem escolha, e então uma energia branca começa a fluir de seu corpo, formando um selo no chão. Jean grita para Dantiril esperar. Não querendo deixá-lo para trás, ela diz com absoluta certeza que ficará ao seu lado até o fim da batalha. Mas uma lágrima escorre pelo seu rosto, porque ela sabe que não há nada que possa fazer. Nosso herói então revela que foi por causa dela que ele começou a proteger os humanos. E, finalmente, ele se despede e diz a ela que se encontrarão novamente na próxima vida. O corpo do nosso cara explode em um flash de luz e Jean grita seu nome em desespero. A explosão é tão poderosa que consome o anjo gigante e todo o campo de batalha. Ambos gritam de dor e nosso herói repete que eles se verão na próxima vida. Jean é então colocada no chão em segurança, ponderando sobre as últimas palavras de Dantiril e, assim, a imagem de nosso herói lentamente se desvanece na luz. Jean não consegue conter as lágrimas pela perda de seu grande amigo. Enquanto isso, em algum outro lugar do universo, uma luz estranha aparece na Terra porque a alma do nosso protagonista está agora caindo em um abismo sem fim. Mas de repente, uma luz dourada o envolve e o leva para um lugar diferente. Essa luz então desce em direção a um hospital em uma cidade grande. Lá dentro, um jovem está deitado inconsciente em uma cama de hospital. De repente, um livro cai do seu rosto e ele lentamente começa a acordar e, ao abrir os olhos, fica confuso porque não reconhece onde está. Ele então se senta na cama, assustado com o ambiente desconhecido. Ele olha para sua mão e se pergunta se o sacrifício funcionou e o que é este corpo. Sua expressão é de pura confusão, pois ele definitivamente não esperava por isso. Então, seu antigo eu de rei demônio se pergunta se ele se tornou humano e agora nosso protagonista está no corpo de um jovem sem a menor ideia do que está acontecendo. A cena agora muda completamente para um hospital moderno e bem iluminado. Nosso herói está no corpo de um estudante do segundo ano chamado Mizukami Daei. Olhando pela janela, ele vê uma cidade magnífica e se pergunta se a ameaça dos anjos acabou. Para entender melhor a situação, nosso herói decide espiar as memórias do corpo. Ele então vê flashes de uma infância feliz ao lado de seus pais que o amavam muito. Mas essa felicidade não durou para sempre, porque em algum momento,
seus pais faleceram e isso deixou o jovem Daya completamente devastado, chorando sem parar. Para piorar as coisas, ele sofria muito nas mãos de outros alunos na escola, onde era usado como saco de pancadas para eles testarem suas habilidades, e os valentões pareciam se divertir muito com o sofrimento do pobre garoto. Em um momento de desespero, Daya segura uma pílula de aparência suspeita em sua mão. O garoto estava no seu limite e não aguentava mais toda a pressão. De repente, uma energia roxa muito poderosa explode de dentro de seu corpo e ele não consegue controlar esse poder que o consome completamente. Finalmente, o jovem Daya desmaia no chão, fraco e totalmente exausto. Nosso herói então mostra um olhar muito determinado e frio. Ele olha para suas mãos e pensa em tudo o que aconteceu ao sair do hospital. Nosso herói se encontra na cidade, mas algo parece estar incomodando nosso protagonista. Ele anda pelas ruas e acha tudo pacífico demais por ali. No entanto, ele ouve alguns barulhos estranhos vindo de um beco e lá, ele encontra alguns valentões encurralando um pobre garoto. O líder do grupo então exibe um sorriso muito sinistro e zombeteiro. Nosso protagonista reconhece imediatamente o cara das memórias. Ele se lembra dos valentões gritando com ele para não revidar e do pobre garoto apanhando sem poder fazer nada. Eles então chutam o cara sem piedade no chão do beco e reclamam que, sem o Daya, não tem em quem descontar o estresse. O líder Yamazaki Kyo agarra nosso herói e o chama de convencido, mas nosso herói facilmente agarra seu pulso, surpreendendo. Kaio fica surpreso e grita o nome de Mizukami, não acreditando no que está vendo, porque sente uma força absurda e não consegue mover o braço de jeito nenhum. Então nosso herói o empurra com facilidade, mandando pelos ares. Yamazaki cai no chão completamente confuso com a situação inesperada. O outro garoto aproveita a oportunidade para fugir. Claramente apavorado, nosso protagonista então pergunta se foi ele quem encurralou Mizukami Daya. Kai ficou confuso e retrucou, perguntando se ele não era o próprio Mizukami. Mas nosso herói grita que ele está errado, porque ele é o rei demônio Dantiryu. O valentão fica com uma expressão totalmente vazia no rosto, sem entender nada, e um momento depois, ele e seu amigo começam a rir na cara do nosso herói. Nosso herói fica irritado e se pergunta se seu nome não foi passado através das gerações. Yamazaki então zomba dele, perguntando se ele ficou louco após sua experiência de quase morte. No entanto, nosso protagonista apenas fica parado sem demonstrar nenhuma reação. Vendo isso, o valentão se prepara para lutar e libera uma aura de poder e, com uma bola de luz na mão, ele diz ao nosso herói para não ser tão convencido. Kyo lança um raio de luz bem na direção do nosso herói, mas Dantiryu desvia do ataque sem nem suar. A explosão de energia então passa por ele e atinge o chão. O queixo do valentão cai, incapaz de acreditar na cena. Nosso herói então diz que o ataque foi chamativo, mas não tinha poder real. De repente, uma voz feminina chama a atenção de todos e a pessoa que chega é Sakura Zai, uma estudante do 2º ano. Os valentões ficam com medo e se perguntam o que a melhor aluna está fazendo ali. Ela então se aproxima e fica ao lado do nosso protagonista. A Zai diz a Yamazaki para ir treinar em vez de ficar de bobeira, mas o valentão fica com raiva e diz a ela para não se meter. Ela apenas suspira, claramente não intimidada pela ameaça. Nosso herói então diz a ela para recuar, pois ele cuidará do resto. A Zai dá um pequeno sorriso e parece que está segurando a alça da mochila dele. Dantiryu agradece a ajuda dela, mas diz que o valentão tem assuntos com ele. A Zai fica bem confusa com a atitude do nosso protagonista. Dantiryu então diz que tem assuntos com o valentão e o desafia. Kyo fica irritado e diz ao nosso herói para vir com tudo que tem e sem perder um segundo. Ele avança para dar um soco bem no rosto dele, mas nosso herói para o golpe com apenas uma mão, sem esforço. Ele então o gira no ar com uma força absurda e impressionante e depois o arremessa para o alto como se não fosse nada. O queixo de Azai cai no chão com a força surreal do nosso protagonista, o rosto de Kaiulan. Primeiro no chão e seus amigos começam a entrar em pânico. O valentão se levanta com dor sem entender o que acabou de acontecer, então ele diz aos seus amigos para pegarem nosso herói todos de uma vez. O cara de cabelo roxo cria uma bola de energia e se prepara, e ele lança uma poderosa explosão na direção do nosso protagonista. Azai grita para ele ter cuidado com o ataque que está vindo. O golpe acerta em cheio e os valentões comemoram sua vitória. O valentão fica com uma expressão de choque no rosto, não acreditando no que aconteceu, porque quando a fumaça da explosão se dissipa, nosso herói ainda está de pé. Ele então aparece segurando o ataque e pergunta se isso é algum tipo de brincadeira de criança. Os amigos do valentão entram em pânico e Kyo fica simplesmente pasmo no chão. Azai também fica surpresa porque ele bloqueou a magia sem usar nenhum feitiço. Nosso protagonista então diz que vai lhes mostrar uma coisinha e, com um sorriso malicioso, ele diz que vai ensiná-los a usar magia de verdade. Os outros valentões gritam que isso é ruim e avisam Yamazaki do perigo, mas Kyo ainda está furioso e se recusa a aceitar a derrota.
Ele se prepara novamente porque não pode perder para um cara como Mizukami. E com um chute poderoso, ele grita para nosso herói não ser tão convencido. Em resposta, nosso herói lança um feitiço de magia negra diretamente nele. Seus olhos brilham com poder, mostrando que o jogo virou, porque ele se lembra de como o antigo Mizukami apanhava implacavelmente. No passado, tudo que ele podia fazer era implorar para os valentões pararem, mas o valentão apenas zomba e diz que não sabe do que está falando e, com um sorriso psicopata, ele grita que Mizukami será seu saco de pancadas. Nosso protagonista então fica irritado e chama o cara de pirralho mimado. Ele então lança uma esfera de magia negra bem no estômago de Kyo. O valentão fica chocado, não esperando um ataque tão rápido e direto. Com um olhar frio, nosso herói apenas observa o resultado de seu golpe. O queixo de Azai e dos outros valentões cai com a cena inacreditável, porque o golpe manda Yamazaki voando com uma força incrível. Seus amigos fogem apavorados, chamando-o de monstro sem pensar duas vezes, mas nosso herói diz que isso não é nada comparado à dor que Daya sentiu. Azai então se aproxima e comenta que nunca viu um círculo mágico como aquele. Muito curiosa, ela pergunta quem ele realmente é. Afinal, nosso protagonista se vira para ela, a olha seriamente e, sem hesitar, diz que ele é o grande rei demônio, Dan-Shiryu. A garota fica com uma expressão completamente vazia no rosto. Sem entender nada, Azai fica bastante confusa com toda a história do rei demônio e o questiona. A garota então encara com desconfiança, tentando descobrir se ele está mentindo, mas, olhando para ela, nosso protagonista se lembra de sua velha amiga, Jean. No entanto, ele de repente sente uma presença estranha e percebe que é um anjo e, no alto de um prédio, um anjo com asas brancas os observa de longe. A criatura então revela suas asas negras e um sorriso muito sinistro. Sentindo o perigo, nosso herói com um suspiro se prepara para uma luta. No entanto, o anjo simplesmente desaparece, deixando apenas algumas penas caindo para trás. Os dois apenas olham para o céu, completamente sem noção do que acabou de acontecer. Acontece que nosso herói agora estuda em um lugar chamado Escola de Treinamento da Equipe de Supressão de Anjos, e para esta escola, apenas os jovens mais promissores com o maior poder mágico de todo o país são reunidos. Porque seu objetivo principal é aprender as habilidades necessárias para combater os anjos. A cena então nos leva a um ginásio onde todos os alunos estão reunidos para um anúncio e lá um instrutor muito musculoso explica que a medição de poder afetará suas notas e seu alistamento. Enquanto isso, Azai está observando nosso protagonista e pensando que o deixou escapar no outro dia, mas ela está determinada a descobrir o segredo por trás do poder de Mizukami Daya. De repente, um aluno aleatório empurra todo mundo e grita que ele será o número 1. O cara passa correndo pelo nosso herói, que nem se importa e mantém sua expressão séria, e então ele sobe em uma plataforma com um círculo mágico para começar sua medição de poder. O aluno então grita e libera uma grande quantidade de energia, pensando que é o mais forte dali. A máquina então apita e mostra o número 1006. E todos ficam surpresos porque é a primeira vez que alguém além de Azai consegue isso. Nosso protagonista apenas observa o cara ofegante e pensa em quão frágil é seu poder mágico. Ele então reflete que se este é o nível do mais forte, só pode significar que o mundo se tornou pacífico. Um momento depois, é a vez do nosso herói e todos olham para ele com grande expectativa. O aluno que estava se exibindo agora provoca nosso herói, que devolve o sorriso. Então Dantaryu levanta a mão e diz com total confiança que ele é o próximo. Os outros alunos sussurram e duvidam dele, apostando numa pontuação baixa. Ao se aproximar da máquina, nosso cara acha o dispositivo interessante. Como não tinham isso antigamente, seu rival zomba, perguntando se virou uma aula de história, já que tudo que ele faz é estudar. Essa provocação irrita nosso protagonista, que o encara muito sério porque se lembra do antigo Mizukami estudando por horas sozinho na biblioteca. Em suas memórias, ele achava tudo difícil até ouvir a voz de sua mãe se oferecendo para ajudar. Ele se lembra de chamá-la em um momento de desespero. A memória de sua mãe o ajudando quando criança vem à sua mente, mas a imagem desaparece e ele se encontra sozinho novamente na biblioteca escura. Ele se esforçou tanto para aprender que até chorou sobre seus livros no presente. Dan-Shiryu está furioso com o cara que nunca entenderia essa dor. Nosso herói então sobe na plataforma e uma energia roxa começa a vazar dele, do nada, uma imensa aura sombria explode, chocando a todos no ginásio. A energia então diminui e todos os alunos ficam olhando para o nosso herói. Azai e os outros estão completamente confusos com o que acabou de acontecer, porque a máquina apita e exibe um resultado de 10.880. Segundo, seu rival se irrita e grita que a máquina com certeza está quebrada. No entanto, Azai se pergunta se ele liberou uma quantidade massiva de magia por apenas um segundo. O instrutor acha que o equipamento quebrou e pede ao nosso cara para testá-lo novamente.
Outros alunos começam a sussurrar sobre sua pontuação impressionante e comentam que, mesmo entre os membros oficiais, poucos ultrapassam 10.000. Nosso protagonista então percebe que apenas uma pessoa sentiu seu poder de verdade, mas ele diz que não precisa se mover porque vai mostrar tudo a eles lentamente. Logo depois, ele se alonga e relaxa com um ar muito superior e um sorriso de canto, parecendo estar gostando da situação. De repente, seus olhos brilham em azul e ele dá um sorriso muito sinistro. A máquina enlouquece e os números disparam para 45.000, chocando a todos. O rival grita que está quebrada, mas Azai diz que não, porque aquilo é real. Azai então percebe que o poder mágico dele é tão vasto que ninguém consegue nem senti-lo, e a máquina sobrecarrega em 99.000 e explode em pedaços. Os outros alunos se assustam e fogem da explosão. Nosso herói então zomba da situação, chamando o dispositivo de um brinquedo frágil. Todos os seus colegas de classe ficam de queixo caído, sem conseguir acreditar no que viram. O instrutor então cancela a medição e diz que farão de novo outro dia, mas de repente um alerta aparece avisando que um anjo apareceu na cidade Thomas. Os alunos ficam tensos porque o monstro está muito perto. O rival do nosso cara comemora porque finalmente terá uma luta de verdade. Azai também parece muito determinada e se prepara para a batalha que virá. Enquanto isso, nosso protagonista apenas observa tudo com um sorrisinho de canto. A cena então nos leva a uma rua movimentada e cheia de neblina na cidade. Lá, duas crianças caminham pacificamente sem saber de nenhum perigo por perto, até que o garotinho aponta para um anjo do seu livro escolar no topo de um prédio. Sua mãe entra em pânico e o anjo se prepara para descer e atacar. O anjo voa direto na direção do pobre garotinho no chão. A criatura então agarra o menino e sua mãe grita seu nome, Yuta, em desespero. Mas o rival do nosso herói chega bem a tempo e lança um feitiço no monstro. O estudante se gaba de seu tiro e fica todo convencido com seu movimento. No entanto, o ataque não tem efeito e a fumaça se dissipa para revelar nem um único arranhão. O anjo então avança contra ele com um sorriso muito sinistro e intimidador e com um olhar muito malévolo. Isso mostra que o poder do cara não é nada para ele. O estudante cai no chão e grita de medo, incapaz de reagir ao ataque, porque percebe que o anjo destruiu um pilar de concreto atrás dele. A criatura então aproveita a distração e joga o garotinho, Yuta, para o ar. O menino é lançado e gira pelo ar sem controle sobre sua queda, e sua mãe grita em desespero vendo seu filho cair do céu. Mas nosso protagonista aparece do nada e salva o menino no último segundo. Ele então joga a criança para Azai, que o pega em segurança em seus braços. Os dois dão um high five e se preparam para lutar juntos contra o anjo. Nosso herói então sorri e diz que este será um teste perfeito para seu novo corpo. O anjo está confuso e não entende nada do que está acontecendo na rua. Mas nosso protagonista lhe lança um olhar seriamente sinistro e o monstro rende os dentes, enfurecido. Seu rival e outra garota estão paralisados de medo na frente do anjo gigante. O cara não consegue acreditar que sua magia não funcionou e a garota ao lado dele está apavorada. Então nosso cara diz que começará com um aquecimento e libera uma aura roxa. Com um olhar muito focado, ele se prepara para a batalha que virá. De repente, um homem misterioso chega e grita para que todos se afastem do perigo. Ele se apresenta como Makoto Seido, líder da segunda unidade de assalto da equipe de subjugação. A garota fica super feliz e aliviada porque a ajuda profissional finalmente chegou. Nosso protagonista observa a cena e pensa que eles são os cavaleiros desta nova era e, sem perder tempo, desafia Makoto para ver do que este tal cavaleiro é capaz. Makoto então verifica seu relógio e vê que o reforço só chega em 10 minutos. Vendo que não tem escolha, ele decide que lutará ao lado deles para ganhar tempo. Makoto então chama Azai e ela responde que está pronta para ir. Makoto então diz a Azai que eles vão ganhar tempo até o reforço chegar e, sem perder um momento, ele prepara sua arma de energia para atirar no anjo. O cavaleiro atira com tudo que tem, acertando o monstro em cheio com seus tiros. Nosso protagonista apenas observa a cena, parecendo achar tudo muito interessante. Enquanto isso, Azai não perde tempo e avança contra a criatura com sua espada. Ela então se prepara para desferir um golpe muito rápido e preciso no monstro, mas o anjo segura sua lâmina com a mão como se não fosse absolutamente nada. A garota fica completamente chocada, pois não esperava esse tipo de resistência. Vendo a situação, Makoto também decide entrar em combate corpo a corpo e, com um movimento rápido, ele faz um corte profundo no ombro do anjo. A criatura grita de dor e um líquido escuro começa a escorrer da ferida. Azai então aproveita a brecha para acertar um chute forte bem no rosto do monstro. Logo depois, Makoto pula e acerta um chute giratório na cabeça dele. A garota então prepara sua arma e concentra uma grande quantidade de energia. O anjo fica atordoado com a série de golpes e solta uma baforada de fumaça pela boca. Azai reclama que eles não têm poder de fogo suficiente e pede desculpas por não ser mais forte. No entanto,
Makoto diz que esse não é o problema e faz uma expressão muito séria. Porque ele explica que, para subjugar um anjo, o padrão é lutar com pelo menos 3 membros, e enquanto ele fala, a criatura se recupera e se prepara para atacar novamente. O anjo então avança sobre eles com um golpe muito rápido e inesperado, mas nosso protagonista aparece do nada e bloqueia o ataque com a mão. Makoto e Azai ficam de queixo caído, sem conseguir acreditar na cena que estão testemunhando. A criatura então se vira e encara nosso herói com um olhar muito confuso, e no chão está a marca do impacto que nosso cara parou com facilidade. O anjo então olha para o nosso herói que está parado na frente dos outros dois. Nosso protagonista então diz que eles parecem estar com problemas e se oferece para ajudar, mas Makoto grita para ele recuar, pois ele é apenas um recruta inexperiente. No entanto, Azai o defende e diz que talvez ele possa ser útil na batalha. Com um sorriso de canto, nosso herói aguarda a decisão do líder da equipe. Makoto então concorda, mas avisa que ele só pode dar apoio da retaguarda, mas nosso herói ignora a ordem e avança a toda velocidade contra o anjo gigante. A criatura fica confusa, se perguntando como ele chegou lá tão rápido. Nosso protagonista então acerta um soco com toda a sua força bem no rosto do monstro. O golpe lança o anjo para o alto e uma luz brilhante pisca no céu. Makoto e Azai ficam em choque e gritam, sem acreditar na força do nosso cara. A onda de choque do soco é tão forte que o cavaleiro quase perde o equilíbrio. O anjo então se espatifa no chão. Pousando no meio dos escombros que criou, Makoto fica pasmo, sem entender nada, com a arma ainda na mão, mas nosso herói não perde tempo e já salta para o próximo ataque com uma aura roxa. Ele então aponta o dedo indicador para o anjo no chão e dispara um raio de energia escura que cruza a cidade com uma força incrível. Nosso cara pousa com estilo na frente dos outros dois com um ar superior. Makoto então pergunta quem ele realmente é, e nosso herói lhe diz para se posicionar. O anjo grita de dor pelo poderoso ataque que o atingiu em cheio e, para escapar da luta, ele sobe aos céus tentando voar para longe. Vendo o anjo fugir, Makoto e Azai se preparam para um último ataque combinado. O cavaleiro então grita para que todos criem um escudo protetor na rua e, assim, os três unem forças para criar uma barreira mágica muito poderosa. A outra garota então diz que precisa ajudar e se junta a eles no feitiço e, com as mãos levantadas, eles conseguem criar uma cúpula gigante de energia. Logo depois, uma explosão de luz dourada consome o anjo no céu. O ataque é tão poderoso que atinge o monstro em cheio, não lhe dando chance de escapar. E a explosão ilumina a cidade inteira, chegando até ao topo de um prédio. A garota que ajudou com o feitiço desaba no chão, completamente exausta e fraca. Mas nosso protagonista cria uma barreira roxa, protegendo todos da explosão. Com um olhar muito sério, ele mostra que ainda tem muito poder de sobra. A esfera roxa então se dissipa, revelando que o ataque foi um sucesso. O anjo então rende os dentes de dor e parece estar gravemente ferido no céu. A garota no chão comemora a vitória dizendo que conseguiram derrotar o anjo, mas a criatura ainda está de pé e parece estar se preparando para um contra-ataque. A garota fica desesperada, incapaz de acreditar que o monstro ainda está vivo. Para o espanto de todos, o anjo começa a se regenerar no ar e, agora recuperado, voa em direção a eles novamente para atacar. Makoto então grita que irá protegê-los e que devem recuar enquanto lutam. Mas nosso protagonista diz que não há necessidade de fugir da batalha e, com uma aura roxa, ele diz que vai ensiná-los a maneira correta de derrotar um anjo. Nosso herói então diz para eles observarem com atenção e caminhem em direção ao monstro. E no meio da rua, os dois se encaram, prontos para o confronto final. Com um olhar focado, nosso cara se prepara para o ataque da criatura. O anjo então avança e tenta desferir um golpe muito poderoso, mas nosso protagonista para o ataque com apenas uma mão, sem nenhum esforço e, com um sorriso de canto, ele gira o monstro no ar com uma força surreal. A criatura grita de dor, completamente indefesa na mão do nosso herói. Nosso cara então arremessa o anjo para longe com toda a sua força, e a criatura atinge o chão, seu braço derretendo e se dissolvendo lentamente. Nosso herói então explica que até mesmo anjos de baixo escalão têm alto poder regenerativo. Seu rival já perde a esperança, pensando que não há como eles vencerem. Azai e a outra garota também têm uma expressão muito preocupada em seus rostos. De repente, o anjo cria um círculo mágico dourado e se prepara para um novo ataque. Com a mão erguida, concentra uma grande quantidade de energia celestial. Logo depois, um poderoso raio dourado desce dos céus diretamente em direção a eles, mas nosso protagonista apenas dá um sorriso de canto, completamente indiferente ao golpe, pois com um movimento rápido, ele desvia o raio com a mão, jogando-o para o lado. O anjo fica completamente chocado. Não esperando esse tipo de habilidade, Azai e a outra garota gritam que isso nem deveria ser possível. Nosso herói então explica que há um limite para o poder mágico regenerativo, concentrando uma energia roxa, ele se prepara para o golpe final da batalha.
Um momento depois, ele dispara um raio de luz escura diretamente no anjo. Makoto fica de queixo caído e grita, sem entender o que nosso cara acabou de fazer. O corpo do anjo então começa a rachar e se quebrar em vários pedaços no ar. A garota então percebe que a regeneração do anjo está mais lenta do que antes, mas nosso herói diz que se eles o deixarem se regenerar várias vezes, serão eles que ficarão exaustos. Seu rival fica irritado e diz que ele não parece nem um pouco cansado da luta. O anjo então rende os dentes de raiva e se prepara para seu último ataque. Nosso protagonista então diz que o poder mágico do anjo está concentrado em sua cabeça e peito e, sem hesitar, ele avança e enfia a mão na cabeça do monstro. Logo depois, ele perfura o peito da criatura com a outra mão, sem piedade. Com um sorriso sinistro, ele mostra que a luta finalmente acabou para o anjo. Com o rosto todo sujo, ele exibe um olhar de pura satisfação e vitória. Nosso herói então explica que se esses 2 pontos forem destruídos, o anjo não pode se regenerar e, com um sorriso de canto, ele pergunta se essa foi uma dica útil para eles. Todos ficam de queixo caído e seu rival está completamente atordoado. Makoto então diz que, mesmo sabendo disso, fazê-lo com tanta facilidade é incrível e comenta que é algo que apenas os 5 mais fortes do mundo poderiam fazer. O rival do nosso cara então diz que sabia que Mizukami estava trapaceando, com o cabelo todo bagunçado. Nosso herói parece bem cansado da batalha que acabou de terminar. Makoto então agradece por salvar a todos e pergunta quem ele realmente é. Nosso protagonista então revela que seu nome é Dantiryu e que ele é o Rei Demônio. O cavaleiro fica completamente confuso com toda a história de Rei Demônio do nosso cara e, verificando seu relógio, ele confirma que o cara é Mizukami Daya da academia. Makoto então diz que eles lutarão juntos novamente e anseia por esse dia. A garota que ajudou na luta está super animada, pois isso é como um recrutamento. Enquanto isso, Asahi se aproxima com os braços cruzados e um olhar muito sério e, rangendo os dentes, ela parece bem irritada com o poder do nosso protagonista. A outra garota então chama Mizukami para falar com ele em particular e, com um sorriso, ela pergunta como ele ficou tão forte de repente. Nosso herói então a questiona, parecendo não entender muito bem sua pergunta. Ele então se vira para o grupo e todos ficam em silêncio esperando pela resposta e, com um ar de superioridade, ele diz que despertou como o grande rei demônio. A garota então diz que entendeu. Seus olhos brilhando de admiração. Asahi e Makoto ficam chocados com a revelação e não sabem o que dizer. A garota então pergunta se ela pode se tornar tão forte quanto nosso protagonista. Nosso herói pensa por um momento e a olha com um olhar muito sério e focado e, usando sua visão especial, ele percebe o potencial oculto da jovem. Ele então diz a ela que sim, porque ela tem muito talento a ser explorado. A garota fica super feliz e animada com a resposta do nosso protagonista. Nosso herói então diz que com o treinamento certo, ela pode ir longe, mas de repente, ele sente uma presença estranha e seu pescoço é atingido. Vendo o perigo, ele grita para Asahi correr e fugir o mais rápido que puder. A garota fica confusa, sem entender nada, e é agarrada por uma mão misteriosa. Um novo anjo aparece e ataca Asahi com força total, não lhe dando tempo para reagir. Mas nosso protagonista lança um feitiço e consegue parar o ataque no ar e, com um olhar furioso, ele encara a nova criatura que apareceu do nada. O anjo então fica parado, ofegante, na frente do nosso herói, sem se mover e, com seus olhos verdes brilhando, encara nosso protagonista com raiva intensa. O anjo então fica parado, ofegante, na frente do nosso herói, sem se mover e, com um sorriso sinistro, ele parece estar gostando da situação. Asahi então diz que não sentiu a presença do anjo se aproximando dela e, sem entender nada, ela se pergunta para onde a criatura misteriosa foi. De repente, o monstro aparece atrás do nosso protagonista sem fazer barulho, mas nosso herói apenas dá um sorrisinho e não parece se importar e, com um soco poderoso, ele atinge o anjo bem no rosto. O golpe lança a criatura pelos ares, e ela se choca com força no chão. Uma grande nuvem de poeira sobe do impacto da queda do anjo, e a criatura assume uma postura de ataque semelhante à de um inseto. Nosso protagonista então percebe que o anjo pode se teleportar pelo espaço e tempo e, com um sorriso de canto, ele acha tudo muito interessante e desafiador. O anjo então diz que o corpo do nosso herói é muito interessante para ele. Nosso protagonista então diz que também vai investigar o corpo do anjo e, com um sorriso sinistro, ele diz que vai examinar o corpo do monstro. Makoto e Asahi ficam surpresos com o segundo anjo que apareceu do nada. O cavaleiro então comenta que anjos geralmente só aparecem algumas vezes por ano e, verificando seu relógio, Asahi grita que este novo anjo não está na lista de ameaças. Makoto fica chocado, pois isso significa que é um novo tipo de anjo nunca visto antes. Nosso protagonista então libera uma aura roxa e se prepara para a nova batalha, e o anjo encara a mão sombria do nosso herói com um olhar muito sério e focado e com seus olhos verdes brilhando.
Ele parece estar analisando o poder do nosso cara. De repente, uma sombra estranha aparece e assusta o rival do nosso protagonista. Nosso herói então libera sua energia sombria e se prepara para o combate, e o anjo avança a toda velocidade em sua direção com um sorriso muito sinistro. A sombra escura então cerca seu rival, que grita de medo, incapaz de reagir. Mas nosso protagonista o protege e agarra a boca do anjo com a mão e, com um sorriso de canto, ele gira a criatura no ar com grande força. Nosso herói então lança um ataque de energia roxa diretamente no anjo. O golpe acerta em cheio e o anjo é desintegrado no ar pela explosão. Com um sorriso confiante, nosso herói diz que será o oponente do anjo. E no meio da rua, os dois se encaram, prontos para a batalha final. O anjo então estende a mão e se prepara para um ataque muito poderoso e, com uma luz dourada, lança uma rajada de energia em direção ao nosso cara, mas nosso protagonista para o ataque com a mão e o absorve sem nenhum problema. E com um sorriso de canto, ele mostra que o poder do anjo não é nada para ele. A criatura então avança com força total e tenta desferir um golpe com suas asas, mas nosso herói para o ataque com apenas um dedo e a encara com superioridade. Ele então diz que o anjo tem uma habilidade rara e deveria usá-la de forma mais criativa. O anjo fica irritado com a zombaria e tenta atacar a queima-roupa e, com um sorriso sinistro, concentra uma grande quantidade de energia, mas nosso protagonista perfura seu peito com a mão e o derrota e, com um olhar frio, ele mostra que a luta finalmente acabou para o anjo. Nosso herói então atinge a cabeça da criatura com um golpe final. O anjo então se desintegra no ar e desaparece completamente da rua. Com um olhar furioso, o anjo encara nosso protagonista que o derrotou e, com seus olhos verdes brilhando, parece estar tramando algo. De repente, o monstro tenta se teleportar e escapar da batalha no último segundo, mas nosso herói o agarra e diz que não vai deixá-lo fugir, de jeito nenhum. Makoto fica chocado, incapaz de acreditar que ele conseguiu bloquear o teleporte. Nosso protagonista então enfia a mão na boca do anjo sem hesitação e com um sorriso de canto. Ele diz que finalmente encontrou o que estava procurando. Ele então retira um objeto estranho e diz que este é o segredo do teletransporte. Enquanto esmaga o objeto, o anjo começa a se desintegrar lentamente no ar. Nosso herói então se lembra de seu passado como rei demônio e de suas batalhas onde enfrentou exércitos de anjos com asas brancas que eram incrivelmente poderosos e todos eles tinham um sorriso sinistro e pareciam gostar da destruição. Ele então percebe que o material do objeto se parece com uma porta misteriosa e, com um olhar sério, diz que tem informação suficiente por enquanto. Nosso protagonista então finaliza o anjo com um último golpe, desintegrando-o. Nosso protagonista então esmaga o anjo com um último golpe poderoso e, sem hesitação, arranca o olho da criatura com a mão sem piedade. Um momento depois, o anjo explode em uma chuva de líquido escuro no ar e, com os braços estendidos, nosso herói parece estar apreciando a cena. Com um sorriso de canto, ele faz um sinal de positivo e mostra que a luta acabou e agora os outros estudantes podem finalmente respirar aliviados na rua. Makoto e as garotas ficam chocados com a força surreal do nosso protagonista, e o cavaleiro se pergunta se esta é a sua primeira batalha de verdade. Enquanto isso, o rival do nosso cara entra em pânico e fica desesperado. Makoto então comenta que é normal ficar paralisado de medo na primeira vez, e olhando para Zai, ele nota que ela não parece estar com medo. Ele então diz que ela é especial e tem um grande potencial para o futuro e revela que até os instrutores a chamam de a berserqueira entre os recrutas. Azai fica envergonhada com o elogio e não sabe o que dizer a ele, mas Makoto diz que nosso herói está muito além de todos eles. Nosso protagonista então diz que já lhes disse que ele é o rei demônio. Makoto ri e pergunta se essa é a nova piada dele para assustar os outros, mas admite que quase acredita por causa da força normal do nosso cara. Nosso herói então diz que se eles estão surpresos com este nível, eles nunca vencerão. Makoto fica confuso e pergunta a quem ele está se referindo com tudo isso. Nosso protagonista então diz que o poder do anjo é mais do que apenas isso. Mas o cavaleiro diz que hoje em dia, os humanos podem lidar com eles e nosso herói percebe que a percepção deles sobre os anjos é muito fraca. Enquanto isso, o reforço chega e todos podem finalmente relaxar de vez. Azahai se aproxima e chama nosso protagonista para uma conversa séria e com um olhar determinado, ela pede para ele a treinar para ficar mais forte. A garota então grita que precisa vencer a todo custo na próxima batalha e, ao vê-la, nosso protagonista se lembra de sua velha amiga Jane. Ele então concorda com o pedido dela e diz que vai ajudá-la a treinar porque acredita que, se ela for a reencarnação de Jean, ela ainda tem muito que crescer. Enquanto Azai e nosso herói estão conversando, Sakuraba observa tudo à distância e ele tem um olhar de pura raiva, incapaz de aceitar a derrota. O cara então se pergunta qual truque Mizukami usou para vencer. Nosso protagonista ignora seu rival e continua conversando com a animada Azai.
Sakuraba então se lembra que ele quase bateu as botas um tempo atrás e com um sorriso maligno, ele conclui que devem ter sido drogas de aprimoramento mágico. A cena então nos leva para a área de treinamento da escola de subjugação e lá os alunos estão treinando com robôs de combate muito avançados. Eles usam uma arma especial anti-anjo chamada espada mágica e os robôs são programados para simular uma batalha real contra os anjos. Azahai então pega sua espada mágica e se prepara para o treinamento. Os robôs então exibem seus níveis de poder e se preparam para o combate e a garota avança e desfere um golpe poderoso no robô e com um grito de guerra, ela destrói a máquina com um único ataque. Os olhos do robô giram e ele parece completamente destruído. A máquina então mostra o número 672 como dano final e Azahai respira aliviada e verifica seus resultados em uma tela holográfica. Enquanto isso, nosso protagonista também pega sua espada mágica para treinar e, segurando-a, ele ativa uma lâmina de energia azul muito brilhante. Nosso herói então percebe que a espada amplifica a magia do usuário, mas Azahai fica chocada e se pergunta o que é aquela lâmina gigante. Com um sorriso no rosto, nosso herói diz que a lâmina é realmente longa. Azahai então diz que ele veio e o cara responde que fez uma promessa. Nosso protagonista então diz que vai brincar um pouco e se prepara para o teste. E enquanto ele toca a lâmina no robô, parece que está medindo o poder do nosso cara. O robô então começa a tremer e seus olhos parecem completamente aterrorizados, e de repente, seus olhos azuis começam a piscar e ficam vermelhos em alerta. A máquina então apita e mostra o número 9999. O queixo de Azahai cai e ela grita porque o poder do nosso herói atingiu o limite máximo. Nosso protagonista então diz que a espada é um item muito conveniente para ele e a garota explica que a arma foi criada para ser o ápice da sabedoria humana. Ela então pergunta se ele aprendeu isso na aula, deixando-o sem graça. E nosso herói se pergunta se aprendeu isso em algum momento enquanto estudava, pois se lembra de passar horas estudando sozinho na biblioteca da escola. Nosso protagonista então diz que a espada é poderosa, mas tem uma falha e, segurando-a mais forte, ele mostra que a arma tem suas limitações. Nosso protagonista então testa a força da espada no robô de treinamento e, ao balançar a lâmina, a energia se dissipa e o robô não sofre dano. A espada então começa a tremer e a soltar faíscas, incapaz de suportar o poder. Nosso herói então explica que a arma se torna um peso morto para alguém com muita magia e, ao soltar a espada, o robô mostra que o golpe não teve efeito. De repente, a máquina explode em pedaços e cai no chão do ginásio porque a espada não conseguiu suportar a magia do nosso herói e sobrecarregou. Ele então diz a Azahai que ela precisa melhorar o uso de sua própria magia. A outra garota fica super animada e pede para ele ensiná-la também e de braços abertos. Ela grita que quer aprender o novo método. A garota então diz que também quer ficar mais forte para as batalhas. Azahai parece entediada e não parece gostar muito da ideia e ela questiona se o menu de treinamento normal não é suficiente para ela. A garota então se lembra do elogio do nosso protagonista na rua e, corada, diz que Daya lhe disse que ela tem talento. Azahai fica irritada porque a garota chamou nosso herói pelo primeiro nome. Com um sorriso de canto, nosso protagonista diz que vai treiná-la também. A garota fica radiante, seus olhos brilhando com pura admiração. Mas nosso herói diz que antes de começarem, ele precisa fazer uma pequena coisa e com um toque em sua bochecha, ele parece estar fazendo algo estranho. A garota então se contorce e parece sentir uma sensação diferente com o rosto todo vermelho. Ela perde as forças e desaba no chão do ginásio. Azahai fica chocada e não entende nada do que acabou de acontecer e, irritada, ela grita e pergunta o que ele fez com a pobre e indefesa garota. Nosso protagonista então explica que o fluxo de magia dela estava obstruído e, corada, a garota está ofegante e parece estar se recuperando. Nosso herói então se afasta e vai pegar sua espada mágica de volta. Ele então joga a arma para a garota no chão do ginásio. Assustada, ela pega a espada no ar. Sem entender o que está acontecendo com a arma na mão, ela se prepara para o que vier a seguir no treinamento. Nosso protagonista então diz para a garota tentar usar a espada mágica e ela diz que alguém como ela não conseguia nem ativar a arma antes. Mas nosso herói insiste e diz para ela apenas fazer o que ele disse. A garota então se concentra e tenta ativar a espada com toda a sua força e, para sua surpresa, uma lâmina de energia rosa emerge de repente da arma. Com os olhos brilhando, ela grita que a espada finalmente funcionou para ela. O queixo de Azahai cai, sem acreditar que ela conseguiu tão facilmente. A garota então explica que apenas Sakuraba conseguia usar a arma na classe deles. Nosso protagonista então diz para ela tentar acertar o robô de treinamento e com um sorriso confiante, ela se prepara para testar seu novo poder. A garota então se aproxima do robô e se prepara para seu primeiro golpe e com um grito de guerra, ela acerta a máquina com sua lâmina de energia. O robô então apita e mostra o número 112 como dano recebido. A garota fica surpresa com o resultado e nosso herói faz um sinal de positivo para ela e com um sorriso no rosto.
Nosso protagonista parece satisfeito com o progresso. Asahi fica chocada porque quando ela conseguiu usar a espada pela primeira vez, não foi nada parecido e, desesperadamente, ela pede para nosso protagonista treiná-la também. Nosso herói então se vira e olha para ela com um olhar muito sério e focado. Mas ele diz que não é necessário porque o fluxo de magia dela já é perfeito e, usando sua visão especial, ele mostra que a energia dela flui limpamente através de seu corpo. Com lágrimas nos olhos, Asahi pergunta se ela não pode ficar mais forte. Ela então observa a outra garota que fez um grande avanço em seu treinamento, mas nosso protagonista diz que ela pode, só não com o mesmo método e com um sorriso. Ele diz que preparou um menu de treinamento especial só para ela e, olhando para os robôs de combate, ele se prepara para o próximo passo. Asahi está curiosa e pergunta qual é o menu de treinamento especial para ela. Nosso herói então diz para ela elevar seu poder mágico ao limite absoluto e a garota concorda e se prepara para mostrar todo o seu poder de uma vez. Ela então se concentra e libera uma grande quantidade de energia rosa e com um grito de guerra, ela mostra que está pronta para o treinamento. Com um grito de guerra, ela mostra que está pronta para o treinamento. Nosso protagonista então coloca a mão na cabeça dela sem avisar. A outra garota ri, parecendo se divertir com a situação inesperada e, corada, ela assiste ao treinamento especial do nosso herói. A mão do nosso protagonista brilha e ele parece estar transferindo energia. Asahi está ofegante e confusa, sem entender o que está acontecendo. De repente, ela perde as forças e desaba no chão do ginásio, imóvel. E com a respiração pesada, ela diz que não consegue mover o corpo porque sua energia mágica foi completamente drenada pelo nosso protagonista e, corada, ela se pergunta como sua magia foi sugada tão rapidamente. A outra garota fica chocada. Nunca tendo ouvido falar de uma técnica como essa, Asahi então cerra o punho e se prepara para o próximo passo do treinamento. Nosso herói então diz que vai continuar e se aproxima dela no chão e, colocando a mão na cabeça dela, ele começa a transferir energia novamente. A outra garota grita de surpresa porque ele está fazendo o mesmo processo. Nosso protagonista então continua a transferir energia para Asahi no chão e com um rubor. Ela parece estar sentindo uma grande quantidade de poder. De repente, seus olhos se arregalam quando ela percebe algo diferente em seu corpo. Nosso herói então pergunta como ela está se sentindo após o processo. Asahi então se levanta, chocada com a sensação que está sentindo e, com um olhar surpreso, diz que sua magia está se recuperando. A outra garota então grita que isso vai contra a teoria mágica atual, mas nosso protagonista zomba e diz que essa teoria está incorreta. Ele então se aproxima de Asahi e a olha muito sério e, sem perder tempo, diz para ela repetir todo o processo novamente. Asahi está assustada e não entende por que tem que fazer tudo de novo. Nosso herói então explica que esgotar e recuperar a magia aumenta o poder e, chocada, a garota pergunta se isso é realmente possível de se fazer. A outra garota então diz que isso é proibido por causa dos efeitos colaterais, mas nosso protagonista diz que as pessoas acreditam em qualquer bobagem antiga. Nosso protagonista então diz que foi assim que ele treinou no passado e, virando-se, ele encara Asahi com um olhar muito sério e desafiador. Ele então pergunta o que ela vai fazer e se ela está disposta a tentar. A garota então olha para o lado parecendo pensar na proposta e, com um rubor, ela mostra um olhar de pura determinação. Asahi então cerra o punho com força e se prepara para o treinamento com toda a certeza do mundo. Ela diz que está dentro e aceita o desafio. Nosso herói então dá um sorriso de lado, aparentemente satisfeito com a resposta dela. Ele então diz que eles repetirão o processo 100 vezes por dia sem parar. Asahi fica completamente chocada e não consegue acreditar no que acabou de ouvir e, desesperada, ela grita que 100 vezes é um número absurdo, mas com medo, ela concorda e se prepara para o treinamento insano. A mão do nosso protagonista brilha e ele começa a drenar a energia dela e, mais uma vez, Asahi desaba no chão, fraca e completamente exausta, e sua mão brilha novamente para repetir o processo mais uma vez. Asahi está em choque e a outra garota observa à distância, e a mão do nosso protagonista brilha com uma forte energia rosa. O rosto da garota fica vermelho vivo e ela parece sentir algo diferente. 3 horas depois, ela está no chão da academia completamente exausta. Nosso herói então diz que eles só fizeram isso 20 vezes até agora e, com um olhar satisfeito, ele diz que é o suficiente para o primeiro dia. A outra garota então se aproxima, parecendo muito assustada com ele. Nosso protagonista então pergunta se ela já viu esse método de treinamento e a garota responde que nunca ouviu falar de nada parecido em sua vida. Nosso herói então fica pensativo, parecendo analisar a situação. A garota então pergunta que tipo de organização é a equipe anti-anjos, e com os olhos brilhando, ela fica super animada para explicar tudo. Ela diz que exames de magia são realizados para selecionar os indivíduos mais talentosos, e se eles tirarem boas notas, entram para uma das 5 equipes do mundo. Mas no Japão,
Há apenas 100 membros, e nosso herói acha que não é muito. A garota então explica que poucos alunos se tornam membros de fato e nosso herói diz que é uma profissão popular por causa do bom salário. Ele então se lembra de uma antiga batalha contra um anjo muito poderoso e se pergunta por que a elite atual é tão fraca em comparação. Nosso protagonista então pensa sobre a teoria falha sobre o uso da magia e também sobre a espada mágica, que é uma excelente ferramenta para eles, além do aparecimento de um novo tipo de anjo que ele nunca viu antes. As garotas então observam enquanto ele está perdido em pensamentos, pois ele se lembra da grande guerra contra os anjos há 600 anos, e com um olhar sério, ele diz que precisa aumentar a força dos guerreiros. As garotas ficam confusas porque ele quer tornar todos mais fortes, pois nosso herói não quer repetir os mesmos erros do passado sombrio e ele decide que a melhor coisa a fazer é se juntar à organização para treinar a todos. Nosso protagonista então diz que vai se tornar um membro regular agora mesmo. A cena então nos leva para a sala de aula da escola na manhã seguinte. A sala de aula está cheia de alunos, todos muito focados em seus estudos. Enquanto isso, Azaí está diligentemente tomando notas em sua tela holográfica. De repente, nosso herói chega e Azaí diz que ele está atrasado. Com um sorriso de lado, ele responde que estava com o diretor da escola. A garota então fica confusa e pergunta o motivo daquela reunião, e nosso protagonista diz que ela entenderá tudo muito em breve. Naquele momento, o professor entra na sala de aula com passos firmes. Ele tem um olhar severo no rosto e parece ter algumas notícias, e todos os alunos ficam em silêncio e esperam pelo que ele vai dizer. O professor então segura sua prancheta e se prepara para o anúncio e diz que uma partida de treinamento especial acontecerá na próxima semana. O homem então se vira de costas e encara toda a turma de alunos. Os alunos ficam chocados, pois não esperavam essa notícia, e a outra garota diz que o anúncio foi feito muito de repente. O professor então grita que a partida é uma ordem direta do diretor. O professor anuncia que a primeira luta será Yamazaki contra Mizuki e a segunda partida será Azaí contra nosso protagonista, Daya. Todos na sala de aula ficam completamente chocados com a notícia. Azaí então se vira e pergunta ao nosso herói o que ele fez com um sorriso de lado. Nosso cara apenas solta uma pequena risada. A cena então nos leva ao escritório do diretor da escola, e o homem está analisando os dados do nosso protagonista em uma tela. Ele passa o dedo pela tela e não parece gostar do que vê, pois o diretor diz que não pode recomendá-lo com aquelas notas. E ele também diz que nosso herói não tem habilidade de combate. Nosso cara então diz que só precisa demonstrar seu poder de luta. E com um olhar sério, ele encara o diretor com determinação. O homem então aponta para a foto de Azaí na tela holográfica e diz que se nosso herói a vencer, ele pode considerar. Nosso protagonista então pergunta se a recomendação será garantida, mas o diretor diz com um sorriso de lado que não pode prometer nada e, com um olhar misterioso, ele parece estar pensando em um plano. Nosso herói então diz que vai treinar Mizuki para vencer Yamazaki na luta. O homem começa a rir e zomba porque os piores alunos vão lutar. Nosso protagonista então diz que, se isso não for suficiente, ele apostará sua expulsão. O diretor fica surpreso com a confiança do nosso cara na aposta. Nosso herói então diz que é melhor ele aceitar e guardar seu segredo. O homem fica irritado e olha para a tela holográfica em sua mesa, e a tela mostra um relatório sobre um caso de drogas na escola. O diretor então diz que a condição é que ambos vençam suas lutas, e levantando 2 dedos, ele reforça a condição para o acordo com um sorriso no rosto. Nosso protagonista aceita a proposta na hora. De volta à sala de aula, os alunos estão todos muito agitados e Yamazaki aperta uma barra de metal com grande força e raiva, porque ele grita que seu oponente é uma novata e se sente humilhado. Os alunos na sala de aula ainda estão muito agitados com a notícia e Yamazaki diz que esta é uma tarefa fácil para conseguir a recomendação com um olhar de raiva. Ele diz que não gosta da ideia, mas vai lutar e, apontando para nosso herói, ele grita que ele será o próximo da lista. Mizuki se assusta e chama o nome do nosso protagonista bem baixinho, mas com um sorriso no rosto. Nosso cara diz para ela não se preocupar, pois ele garante que se ela seguir seu treinamento, a vitória é certa. A garota então acena com a cabeça em concordância e aceita a proposta de treinamento. Azaí então diz que também está ansiosa pelo treinamento especial e, com um sorriso, ela diz que vai tentar ficar mais forte antes da luta. O professor então chama a atenção de Momoyama e Mizukami na turma e, com um tom preocupado, ele pede para que ambos tenham cuidado. Mas Azaí diz que ele vai ficar bem e que eles é que precisam ter cuidado. O professor fica surpreso com a piada inesperada da aluna quieta e, com uma gargalhada, ele diz que até Sakuraba está contando piadas. Com um sorriso confiante, nosso herói olha para Mizuki, que está apavorada, e depois da aula, ele se encontra com a garota para começar o treinamento. Nosso protagonista então pergunta se ela é boa com magia de barreira. A garota Core parece muito envergonhada e, com um rosto choroso, ela diz que é a única magia que ela sabe usar.
Mas nosso herói diz que esse é o instinto correto para um ser vivo e explica que a força está além de superar o medo com habilidade. A garota então olha para ele com admiração e parece muito emocionada. Então ele diz que eles usarão magia de barreira para vencer. A garota então grita que essa magia só serve para atrasar o inimigo e, com um sorriso de lado, nosso protagonista parece ter um plano, pois ele diz que vai ensiná-la que a magia depende de como você a usa. A cena então nos leva ao local do torneio de batalha da escola, e nosso herói e Azaí estão de braços cruzados, com um ar muito sério. Enquanto isso, os outros competidores estão sentados nas arquibancadas. O professor então explica que o vencedor nocauteia ou faz o outro desistir e, com um olhar sério, ele diz que vai parar a luta se ficar perigosa. Mizuki então encara Yamazaki com um olhar assustado, mas determinado, e o professor anuncia o início da grande batalha. Entre os dois alunos, Yamazaki então avança e grita que vai acabar com isso rapidamente, mas a garota se defende e cria uma barreira de energia rosa na frente. O golpe do cara então explode em uma grande nuvem de poeira e luz, e Mizuki consegue conter o ataque com sua poderosa barreira mágica. Yamazaki fica com raiva e grita que a defesa dela não é suficiente. Das arquibancadas, os alunos dizem que o poder dele é avassalador. O cara então grita para ela ficar parada ali e se defender para sempre. A garota então se lembra do seu treinamento, desenha um círculo mágico no chão e, com um grito de guerra, ela ativa sua nova habilidade de combate. Uma grande lâmina de energia vermelha aparece e corta o ar com força, e uma esfera de energia rosa aparece no meio da arena de batalha. A esfera de energia rosa explode, liberando uma grande cortina de fumaça. Os olhos de Yamazaki estão cheios de fúria porque seu ataque não funcionou e ele grita em desespero porque a armadilha que ele preparou falhou. Mizuki então lança vários projéteis de energia rosa no cara. A fumaça então se espalha e cobre toda a arena de batalha, e a garota se esconde na fumaça com um olhar muito focado e sério. A arena inteira está coberta de fumaça e ninguém consegue ver nada. Yamazaki então diz que a cortina de fumaça é inútil e prepara um golpe. Com um grito de guerra, ele lança uma esfera de energia na fumaça. A garota então se prepara para se defender e cria uma barreira de energia, e seus olhos se arregalam porque o ataque dele é muito poderoso. Uma enorme explosão acontece, levantando muita poeira na arena. O professor então se protege da fumaça e tenta ver o que aconteceu e, com um olhar surpreso, ele parece não acreditar na cena. Ele então observa a arena enquanto a poeira começa a baixar. A poeira baixa e Mizuki lança um novo feitiço com um círculo mágico. Yamazaki fica irritado, não esperando essa reviravolta na luta. Ele então avança pela fumaça para tentar pegá-la de surpresa, e a garota olha para ele com uma expressão séria e prepara sua armadilha. Com um grito de guerra, ela ativa sua barreira mágica novamente. O cara então grita de dor ao se chocar contra uma barreira invisível e ele percebe que está preso e se pergunta como isso é possível. A cena então nos leva de volta ao treinamento com nosso herói Mizuki, onde ela está se esforçando muito para aprender a nova técnica de barreira. A garota então grita que não consegue fazer o que ele está pedindo porque o método de treinamento dele desafia todas as leis da magia. Nosso protagonista então fica pensativo e analisa a situação, e ele mostra a ela como dobrar a magia com um simples gesto. Mizuki fica chocada e diz que a demonstração dele foi incrível. De volta ao presente, ela se concentra para usar a técnica na luta. A barreira de energia rosa começa a tremer e a se dobrar no ar. Mizuki então grita com toda a sua força e faz um gesto com a mão e a barreira assume uma forma completamente nova e inesperada. O queixo de Yamazaki cai porque ela conseguiu dobrar a barreira. Com um gesto de pinça, ela continua a manipular a energia rosa. A barreira então se move e começa a cercar o cara na arena. Ele fica completamente chocado e não consegue acreditar no que está vendo e, de repente, um triângulo de energia se forma e o prende no lugar. O cara então grita que a parte de cima está aberta e que é um truque. Mizuki então faz um gesto de fechar com a mão para completar a prisão e Yamazaki olha para cima em desespero enquanto o teto se fecha. A barreira então se fecha, prendendo-o em um cubo de energia rosa. Azaí grita que ele foi pego e nosso herói dá um sorriso de canto. O cara então esmurra a parede e grita para ela o deixar sair e diz que a luta não é justa e que ele nunca se renderá. Mizuki diz que pode reduzir o oxigênio dentro da barreira mágica e Yamazaki fica chocado. Não esperando essa estratégia, o cara então começa a sufocar e fica desesperado dentro do cubo. A garota então diz que pode manter a barreira por um dia inteiro. Corando, ela percebe que finalmente alcançou a vitória. Yamazaki então cai de joelhos e grita de raiva por ter sido derrotado e diz que nunca perderia para alguém como ela em uma luta. O cara então grita que não aceita a derrota, de jeito nenhum. Mizuki fica surpresa com a reação dele e com sua própria vitória. De repente, uma luz brilhante brilha e o tira da barreira e ele é teleportado para fora da arena por um círculo mágico. A garota então olha para sua mão, surpresa com seu próprio poder, e a barreira de energia rosa começa a se dissolver em partículas.
A arena está agora vazia e a poeira da batalha começa a assentar. Yamazaki então aparece ofegante parecendo completamente exausto. Mizuki se encolhe de medo enquanto Yamazaki a encara com um olhar de desprezo e com um rugido de raiva. O cara diz que a batalha finalmente acabou, mas a garota corre pela arena e ele a persegue para o golpe final com um olhar furioso. Ele prepara uma esfera de energia amarela em sua mão e, ao se aproximar, tenta atingi-la com um poderoso ataque de energia. A garota então fecha os olhos e se prepara para o impacto do golpe, mas de repente ela agarra o cabo de uma espada mágica que apareceu ali e uma lâmina de energia rosa surge, surpreendendo o cara na arena com a espada em seu pescoço. A garota olha para ele com determinação e, com um olhar sério, diz que já lhe havia dito que tinha vencido a luta. Yamazaki começa a suar frio, incapaz de acreditar que perdeu para uma novata. O professor então levanta o braço para anunciar o fim da partida e, com a arena cheia de fumaça, ele grita que Momoyama é a vencedora. Asahi aplaude feliz e nosso herói dá um sorriso de canto. Yamazaki então se ajoelha no chão e grita de raiva por sua derrota. Os alunos nas arquibancadas ficam chocados e se perguntam como ela conseguiu a espada. Enquanto isso, nosso herói observa Mizuki enquanto ela caminha timidamente pela arena e, corada, a garota olha para ele e parece muito grata. Nosso protagonista então a elogia e diz que ela fez um ótimo trabalho na luta. De repente, a garota perde as forças e cai no colo do nosso herói. Ele então a carrega para uma maca para que ela possa descansar um pouco e, com um olhar cansado, ela o observa e parece muito feliz. Nosso herói então diz a ela para apenas relaxar e assistir à próxima luta e ele e Azari se preparam para a grande batalha que está prestes a começar. Um cara na arquibancada diz que é impossível ele vencer Sakuraba, mas seu amigo pergunta se ele não viu nossos heróis lutarem no outro dia. A cena então nos leva para a arena onde os dois se enfrentam à distância. Com um sorriso confiante, nosso protagonista parece muito calmo. Azai então diz que não acha que pode vencer, mas parece determinada e, segurando sua espada mágica, se prepara para o grande combate. Com sua espada de energia rosa, Azai grita que vai mostrar a ele seu treinamento e, nas arquibancadas, o diretor percebe que as habilidades dela melhoraram novamente. Ele então diz que não esperava a derrota de Yamazaki, mas que ela vencerá porque, com um sorriso malicioso, ele revela que já a recomendou para organizações. Enquanto isso, nosso protagonista apenas levanta a mão casualmente na arena e uma energia azul de repente começa a brilhar na palma de sua mão. Nosso herói então cria uma lâmina de energia com as próprias mãos e diz que vai entrar na brincadeira, pois ajustou seu poder ao nível dela. A garota então avança e agradece pela consideração. As espadas se chocam e nosso herói bloqueia o golpe com um sorriso. Um aluno então grita em choque porque ele criou uma espada com as mãos. Nosso cara segura com facilidade e parece não fazer esforço, mas Azai fica desesperada porque não consegue superar a força dele. Com um único golpe, nosso herói a joga para trás e a desequilibra. No entanto, ela não desiste e grita que a batalha ainda não acabou. Com um olhar determinado, Azai avança a toda velocidade em direção ao nosso herói. Com um grito de guerra, ela se prepara para um ataque muito poderoso. Nosso protagonista então bloqueia o golpe com sua lâmina de energia azul, mas é surpreendido pela força inesperada da garota na arena e, com um movimento rápido, ele agarra o pomo da espada mágica dela. Nosso herói então a encara, parecendo analisar sua oponente. A mão de Azai brilha e ela coloca mais poder mágico em sua arma, e ele faz o mesmo para não ficar para trás na disputa de poder. A garota então agarra a lâmina de energia com a outra mão e grita em choque porque ele está segurando a arma com as mãos nuas. Com um olhar focado, Azai não desiste e continua a forçar o golpe, mas nosso herói a joga para trás usando a própria espada dela como alavanca e com um chute poderoso. Ele a empurra para ainda mais longe dele. A garota então segura sua arma com mais força e se prepara novamente, correndo em direção a ele para outro ataque sem pensar duas vezes. Nosso protagonista então a desafia, perguntando o que ela vai fazer. Com um gesto, ele cria uma grande massa de cristais de gelo no ar. Azai então corre para desviar do ataque e se prepara para um contra-ataque. Com um olhar focado, ela começa a suar, mas não parece ter medo do poder dele. Com um grito, ela segura sua espada com mais força para se defender. Nosso herói então diz que ela é muito lenta e a joga para trás novamente. E ele avisa que ela não pode vencer a luta apenas fugindo dele. Com um sorriso de canto, Azai concorda e parece ter um plano em mente. Nosso protagonista então pergunta com um sorriso se ela vai desistir, mas a garota diz que vai usar sua técnica mais forte para encerrar a luta. E concentrando energia em sua espada, ela se prepara para o golpe final com um grito de guerra. Ela diz que vai colocar toda a sua magia nisso e, levantando sua espada, ela cria uma lâmina gigante de energia rosa. A arma então brilha com uma intensidade absurda e se torna enorme, e ela se prepara para lançar o ataque mais poderoso que já usou. Nosso herói observa com um sorriso a lâmina de energia gigante de Azai.
Com o cabelo dela ficando rosa de tanto poder, ela grita e lança o ataque com tudo que tem. A lâmina rosa então desce e colide com a parede de gelo do nosso protagonista. O gelo começa a derreter e rachar com a força do golpe da garota. Nosso herói então tenta conter o ataque com sua lâmina de energia azul, mas ele parece estar com dificuldades, pois o poder dela é imenso. As duas lâminas então se chocam, criando uma grande disputa de poder. O ataque de Azahi explode e uma grande nuvem de poeira rosa cobre a arena. A onda de choque joga todos os alunos nas arquibancadas para trás e a poeira da explosão se espalha, deixando todos sem visibilidade. O diretor então grita animadamente, dizendo que o nome dele ficará famoso com isso. No meio da fumaça, Azahi está ofegante e parece completamente exausta e, com um olhar surpreso, ela percebe que algo estranho está acontecendo porque sua mão começa a tremer e ela diz que não consegue se mover, e a garota fica paralisada na fumaça com sua espada de energia rosa. Com um sorriso de canto, nosso herói diz que a técnica dela foi decente, mas Azahi fica irritada porque ele segurou seu ataque mais forte com uma mão e ele continua a segurar a lâmina de energia sem nenhum esforço. Os alunos nas arquibancadas ficam chocados por ele ter saído do ataque sem um arranhão. Azahi então coloca mais força no ataque e tenta empurrar nosso herói para trás, e com os olhos brilhando de raiva, ela não consegue aceitar a derrota. Nosso protagonista então segura a lâmina dela com mais firmeza e diz que ela precisa soltar a arma para não se machucar mais. Com um sorriso de canto, ele mostra que a mão dela está presa na dele. Nosso herói então aperta a lâmina de energia com toda a sua força e, com um movimento rápido, ele dissipa o ataque, enviando-o para o céu. O queixo de Azahi cai e ela se pergunta como ele fez aquilo tão facilmente. Nosso protagonista então explica que a magia deles está ressoando e, com um olhar determinado, a garota parece ter entendido o que aconteceu. Atrás dele, uma figura demoníaca aparece e o olha com um sorriso. A figura demoníaca é Daltiriel, o mestre do nosso herói de sua vida passada, e Azahi se lembra de quando enfrentou como uma poderosa cavaleira, com o rosto chocado. Ela pergunta se é realmente ele na sua frente, com lágrimas nos olhos, a garota grita o nome de seu antigo mestre. Nosso herói então observa as partículas de energia rosa no ar e pergunta a Azahi se ela finalmente conseguiu se lembrar. Com um sorriso no rosto, a garota confirma que se lembra de tudo. Ela então diz que nosso protagonista conseguiu reencarnar com sucesso. Nosso herói então pergunta o que aconteceu depois que ele caiu. A garota põe a mão na cabeça e tenta se lembrar do passado, mas ela fecha os olhos e parece ter dificuldade em recordar, com uma expressão de dor. Azahi diz que não consegue se lembrar. Nosso protagonista então gentilmente coloca a mão no rosto dela. Nas arquibancadas, Mizuki e Yamazaki ficam assustados com a cena e nosso herói fecha os olhos e parece usar algum poder nela, e nosso herói vê a memória dela em um lugar cheio de fogo e destruição. Azahi está então cercada por anjos e parece estar em uma grande batalha e, com seu olho brilhando, nosso protagonista parece ter entendido tudo. A garota então olha para ele e parece estar se recuperando do choque. Nosso herói explica que as memórias da alma dela foram seladas. Ela então pergunta por quê, e ele diz que não sabe a resposta e sugere que eles procurem os 5 anjos para descobrir a verdade, porque eles podem ser a chave para restaurar a memória dela. Com um sorriso, Azahi diz que eles também podem descobrir os planos dos anjos. De repente, o professor aparece e pergunta o que eles estão fazendo. A garota então se vira para ele e diz que está desistindo da partida. O professor fica chocado e pergunta se ela tem certeza de sua decisão, com um sorriso no rosto. Azahi confirma que está desistindo. O homem então agarra o braço do nosso protagonista com força, levanta-o bem alto e o declara o grande vencedor da partida. Nas arquibancadas, os estudantes estão chocados com a reviravolta na luta e não conseguem acreditar que nosso herói venceu a melhor aluna da turma. Nosso protagonista então sobe as escadas com Azahi seguindo logo atrás. Ela então o chama pelo seu nome antigo e imediatamente se corrige. Mas com um sorriso de canto, nosso herói diz que não se importa. De repente, Mizuki corre e tropeça nos degraus da arquibancada e grita, perguntando o que está acontecendo com a atmosfera do lugar. Azahi então diz que está tudo normal, mas Mizuki não acredita nela e aponta para Azahi, dizendo que há algo muito errado ali, pois Mizuki diz que ela sempre treinou com uma cara de demônio. Azahi fica envergonhada e tenta disfarçar a situação embaraçosa. Mizuki então grita que agora ela parece uma garota apaixonada e continua a gritar que Azahi está completamente diferente. Nosso protagonista então se senta e observa as duas discutirem, e ele olha para a arena vazia enquanto elas continuam a brigar. O diretor está furioso e claramente não gostou nada do resultado. Um homem então aparece e recomenda que ambos se tornem membros oficiais. O diretor começa a suar frio, parecendo estar em uma situação difícil, porque o homem diz que sabe que ele queria usar Sakuraba como uma ferramenta e que havia como um talento que poderia ser a mais forte da história. O homem fica chocado que seu plano secreto foi completamente exposto.
O homem então diz que os anjos têm agido de forma estranha ultimamente e o diretor revela que Sakuraba deveria ser seu presente para a filial americana. Com um sorriso de canto, o homem diz que isso mancharia a reputação dele, mas o diretor diz que com sua autoridade, ele pode simplesmente pegar Mizukami. O diretor então grita que o valor de Sakuraba despencará com isso e pergunta se o homem acha que um fracassado vale mais do que ela. O homem então olha para ele e diz que sim. Depois de ver a luta, o diretor fica furioso e o chama de velho senil pela decisão, e sai furioso pelas arquibancadas vazias do estádio. Nosso protagonista então diz a eles para adicionarem Mizuki à lista também. Virando-se para nosso herói, o homem pergunta se ele acha que ela tem potencial. Nosso cara então responde que ela terá potencial se ele a treinar. O homem então concorda e diz que falará com os superiores sobre isso. O diretor então fica furioso e parece incapaz de aceitar a decisão final com o punho cerrado. Ele demonstra toda a sua raiva por ter sua decisão revogada. Enquanto isso, a cena nos leva para a cidade de Ariage à noite. De repente, um portão de luz se abre no céu e vários anjos saem voando. A cena muda para uma sala de monitoramento onde um homem parece estar observando tudo acontecer. Este é Kenzo Hirokawa, o diretor da unidade de pesquisa e, com um sorriso vilanesco, está claro que ele não está tramando nada de bom. De seu escritório, ele declara que é hora de alguns experimentos divertidos começarem. Ele então começa a digitar em seu teclado com um olhar de pura malícia. Com entusiasmo excessivo, o homem ativa algum tipo de sistema desconhecido. Enquanto isso, do lado de fora, vemos um esquadrão de soldados de elite totalmente equipados. De repente, um dos soldados recebe um sinal estranho em seu comunicador. O dispositivo em seu pescoço parece ter sido ativado remotamente por alguém. Um relógio digital então mostra que são quase 9 horas em ponto. De volta à sala, o homem observa atentamente os soldados em seu monitor. Segundos depois, um dos soldados de repente parece mal, agarrando sua cabeça. Então ele e todos os outros desabam no chão ao mesmo tempo, completamente exaustos. Nosso herói e Mizuki observam a cena enquanto uma mão sombria se aproxima deles. Kenzo então ordena que 5 deles lutem contra os anjos e o restante destrua o portão. Imediatamente, os soldados se levantam e confirmam que receberam suas ordens. Mizuki fica chocada ao vê-los todos voando em direção ao céu, pois bem acima, 2 anjos com asas negras e sorrisos sinistros apareceram. Sem perder tempo, os soldados avançam com espadas de energia para atacar. Eles então iniciam uma enorme batalha aérea contra as 2 criaturas celestiais. No entanto, os anjos não se abalam e contra-atacam com rajadas de energia. Makoto e sua parceira observam a explosão e ela pergunta o que diabos está acontecendo. Ele responde que deve ser a famosa unidade de aprimoramento mágico em ação. Com um olhar sério, ele pensa consigo mesmo que eles usam melhoradores de desempenho para aumentar seu poder. A garota fica irritada, questionando se o alto escalão não confia neles para resolver a situação. Enquanto isso, na batalha, um soldado consegue bloquear o ataque de um anjo. Ele então aperta sua arma com mais força, preparando-se para um contra-ataque. O soldado voa rapidamente em direção à criatura para outro golpe. Com sua espada de energia, consegue acertar um golpe direto no anjo. A criatura parece sentir o dano, ficando com um corte profundo em seu peito. Ao mesmo tempo, os outros soldados no chão preparam um ataque combinado. Todos eles disparam poderosas esferas douradas de energia contra os anjos. O ataque massivo atinge uma das criaturas no ar com força total. No entanto, o anjo parece completamente inabalado e mantém seu sorriso perverso. Logo depois, uma enorme explosão de energia ilumina o céu da cidade. Mizuki observa a cena e se pergunta se eles finalmente venceram a luta. Mas nosso protagonista não parece muito convencido com o resultado. Ele então dá um passo à frente e um círculo mágico roxo aparece a seus pés. No céu, a fumaça da explosão começa a se dissipar lentamente. A fumaça desaparece completamente, revelando o que aconteceu com a criatura. No laboratório, Kenzo grita que é impossível, pois o anjo emergiu do ataque sem um arranhão. Kenzo começa a entrar em pânico ao ver uma explosão massiva em seu monitor de controle. Ele então grita sem entender o que está acontecendo na batalha lá fora, porque no campo de batalha, um de seus soldados de elite está caído no chão e não apenas um, mas todos os outros também estão caindo do céu, derrotados. Em sua sala, Kenzo observa enquanto todos os sinais vitais deles desaparecem de seu monitor. O painel de controle mostra que a energia deles está se esgotando incrivelmente rápido. Além disso, o relógio digital mostra que nem 3 minutos de luta se passaram. Furioso, ele ordena que a missão seja abortada e que todos sejam resgatados imediatamente. Ele então percebe que o combate real drena a energia deles muito mais rápido do que o esperado. Kenzo sabia que eles eram descartáveis, mas não esperava que tivessem uma resistência tão baixa. Enquanto isso, no chão,
nosso herói e Makoto observam tudo à distância. De repente, Kenzo contata Makoto e devolve o comando da operação a ele. Makoto fica bastante surpreso, pois não esperava essa decisão repentina. Pouco depois, um helicóptero de resgate chega para buscar os soldados feridos. Os homens são levados para a aeronave para receberem atendimento médico. Nosso herói e seu grupo observam o helicóptero se afastar no céu, deixando-os para trás. Uma garota de cabelo rosa então diz algo com uma expressão muito séria. Ela pergunta como eles devem destruir aquele portão gigante e misterioso. Outro sugere um ataque de míssil, mas Makoto diz que não vai funcionar. Ele então se vira para o nosso protagonista e pergunta se ele sabe de alguma coisa. Makoto então aponta diretamente para o nosso herói e diz que ele sabe de algo. Logo em seguida, nosso protagonista está correndo em direção ao portão, cercado por uma aura roxa. Ele tem um sorriso confiante no rosto, parecendo ter um plano. Seus pés então tocam um enorme círculo mágico que aparece de repente no chão. Um momento depois, ele começa a flutuar em direção ao grande e misterioso portão. Makoto fica atordoado e diz que é um feitiço mágico de 4 camadas. Nosso herói então explica que o portão não pode ser destruído, mas pode ser desmontado. Ele então estende a mão, com os olhos brilhando com pura escuridão. Logo depois, ele toca a superfície cintilante do grande portão misterioso e, com um clarão de luz, o portão simplesmente desaparece no ar. Os anjos ficam furiosos e tentam atacar nosso protagonista por trás com um golpe baixo. No entanto, Asahi não perde um segundo e salta para protegê-lo do ataque surpresa. Makoto também grita que vai se juntar à luta para ajudar a todos. A criatura então lança um poderoso ataque de energia em sua direção. No entanto, a garota de cabelo rosa cria um escudo mágico para defendê-lo. Com um olhar determinado, ela consegue conter o poderoso golpe do anjo. Lá no alto, o topo do portão começa a se despedaçar em pequenos cubos. Nosso protagonista então observa os pedaços caírem lentamente do céu. Seus amigos olham para ele completamente impressionados com a cena incrível e dizem que nosso herói é incrível e que ele parece um anjo. A garota de cabelo azul diz que incrível nem começa a descrever. Enquanto nosso herói fica ali parado, os outros estudantes celebram seu feito incrível. Ele então grita para eles não baixarem a guarda porque os anjos restantes estão prestes a atacar. Makoto olha para todos com um olhar determinado e concorda com a avaliação. Logo depois, ele diz que é hora da limpeza e todos se preparam para lutar. A cena então corta para a sala de reuniões da Força de Subjugação de Anjos. Na tela grande, eles estão revendo a filmagem do nosso herói em frente ao portão. Asahi e os outros estudantes assistem a tudo com expressões muito sérias. Nosso protagonista também está na sala observando a reunião calmamente. Makoto então explica que 19 anjos emergiram do portão em apenas 3 dias. Mizuki fica chocada porque 19 anjos em tão pouco tempo é um número insano. Ela comenta que se eles não agissem rápido, toda a cidade de Tóquio teria sido aniquilada. Os outros estudantes na sala se levantam, prontos para ouvir o resto do plano. Makoto então afirma firmemente que prevenir essa catástrofe é a missão deles. No entanto, ele explica que o verdadeiro problema é como eles vão destruir o portão. Um jovem revela que apenas nosso herói pode usar a magia que destrói o portão. Outro estudante fica chocado e não consegue acreditar no que acabou de ouvir, porque o jovem revela que o feitiço que nosso herói usou tinha 4 camadas. Makoto então confirma a informação, dizendo que foi exatamente isso que aconteceu. A garota de cabelo azul acrescenta que ele fez sozinho o que muitos não conseguem alcançar juntos. Um dos estudantes então diz que se eles tivessem vários magos, poderiam realizar o feitiço. Makoto responde que a equipe técnica já está pesquisando, mas vai levar tempo. O cara fica irritado e pergunta se eles não têm nenhuma outra jogada para fazer no momento. Makoto diz que, por enquanto, eles terão que contar apenas com a ajuda de Mizukami. A garota de cabelo rosa então fica com uma expressão muito séria no rosto, pois diz para esquecerem o portão e imaginarem se ele se transformasse em uma masmorra. Outro estudante fica irritado e diz para ela nem sequer sugerir uma ideia como essa. Mizuki fica confusa e pergunta o que exatamente é essa coisa de dungeonização. Makoto então aponta para a tela grande para começar a explicar o fenômeno. Na tela, aparece uma imagem da cidade sendo alterada por uma força misteriosa. Ele explica que é quando a área ao redor de um portão celestial é transformada. A imagem mostra o portão agora no topo de um dos prédios da cidade. Com essa transformação, os edifícios ao redor começam a mudar de forma. Além disso, vários anjos começam a sair voando do local transformado. Nosso herói então diz que uma masmorra libera muito mais anjos do que um portão normal. Todos na sala de reuniões ficam bastante ansiosos com essa nova informação. A garota de cabelo rosa diz que se algo assim se formasse no Japão, o país estaria frito. Mas Mizuki diz com total confiança que, se for o Daya, ele consegue dar conta.
Nosso protagonista pensa consigo mesmo que, mesmo para ele, uma masmorra seria uma dor de cabeça enorme, pois ele sabe que se o portão não for destruído, a masmorra continuará se espalhando. Todos na sala de reuniões ouvem atentamente as palavras do líder. Makoto então diz que não houve nenhum caso de dungeonização desde a Grande Guerra. Uma garota de cabelo rosa então conclui que o trabalho deles é apenas derrotar anjos. Com um olhar muito sério, o líder confirma que esta é a missão principal de todos. No entanto, nosso protagonista permanece focado na reunião com uma expressão tensa. De repente, seu olho brilha e ele parece sentir uma presença estranha no ar. Nosso herói então se levanta abruptamente, assustando a garota ao seu lado. Seu movimento repentino coloca todos os outros na sala em alerta máximo, logo depois que um alarme soa, anunciando um fenômeno que se assemelha a uma masmorra. Nosso garoto então diz que parece que eles estão prestes a ver o negócio de verdade. O local do evento é um grande edifício moderno na cidade de Adabai. Um momento depois, o prédio é envolvido por uma energia rosa e começa a se transformar.